Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à terceira aula do curso de Metodologia e Produção Científica. O tema de hoje é Lógica e Argumentação. Assim como nos encontros anteriores, nesse também não vai ter como aprofundar muito cada um desses temas, que são temas muito vastos. Aqui a gente vai sempre ver o essencial. E destaco também desde já que o que a gente for ver, esses instrumentos, né, o conhecimento que eu for transmitir para vocês na aula de hoje, devem ser vistos como ferramentas, como instrumentos para vocês aplicarem na prática de pesquisa de vocês. Acho que isso é interessante, né? Se o conhecimento ficar aqui só como uma educação bancária, né? Só eu depositando conhecimento na conta de vocês ali, não vai ter, o curso vai ter uma eficácia bastante limitada. Então, a ideia é justamente essa, de que vocês usem e tenham em vista que esses conhecimentos que eu vou passando ao longo das aulas são como ferramentas para vocês aplicarem na prática. E a aula de hoje, em particular, tem ferramentas muito interessantes e muito importantes para a metodologia e para a pesquisa. E não só, né, também para a própria prática profissional. Eu acho que a lógica e a argumentação são conhecimentos muito relevantes e, infelizmente, não tão bem trabalhados nos cursos de direito em particular. Não sei como fica nas outras áreas. Mas, sem mais esclarecimentos, então, vamos para o começo da nossa aula. Essa é uma introdução que eu peço a compreensão de quem não é da área do direito. Eu vou começar por uma questão particular da minha área, mas o restante da aula e os instrumentos que a gente for ver, eles são aplicáveis geralmente, né, a todas as áreas, e não só ao direito em particular. O que a gente vai partir daqui é de um exemplo, de um problema bem particular da área do direito. E esse problema, ele está bem caracterizado num livro do professor José Rodrigo Rodrigues, que chama Como Decidem as Cortes. Como vocês veem aqui, né, esse título é o título do livro dele. E eu até deixo um link para vocês acessarem esse livro nos comentários que eu faço ao vídeo, como eu faço em todos os vídeos, né? Então aqui a leitura mais recomendada, sobretudo para quem é da área do direito, mas também para quem não é, creio eu que seja uma boa leitura. Mas para quem é da área do direito é muito, muito recomendado. Recomendo fortemente que leiam o Como Decidem as Cortes. Se não o livro todo, ao menos o capítulo que se chama Como Decidem as Cortes, salvo engano, é o segundo capítulo do livro. O autor ali mostra como a argumentação jurídica no Brasil, particularmente nos tribunais superiores, ela é baseada fundamentalmente em argumentos de autoridade. Logo a gente vê qual que é o problema disso. O que é um argumento de autoridade, falando bem rapidamente? É como se, por exemplo, eu definisse, olha, essa é a melhor interpretação do artigo X da Constituição, porque fulano, beltrano e mais N ciclanos disseram isso. Olha, porque outras pessoas já disseram, pessoal. Não necessariamente essa é a melhor interpretação, sobretudo não à luz daquele caso, por exemplo. E além disso, a gente tem que ver que nem sempre o fulano, beltrano e os N ciclanos realmente disseram aquilo. Tem muito de instrumentalizar o sentido das citações que a gente faz, sobretudo na prática profissional. Quem já estagiou na área do direito, ou quem já é formado, com certeza já se deparou com isso. Eu, quando era estagiário, ficava sempre muito impressionado. Quando pegava ali, a pessoa falava, a jurisprudência é unânime nesse sentido, daí citava lá um trecho de uma decisão judicial, né? Daí eu, que sempre fui muito curioso, ia atrás, investigava a decisão judicial, daí via que não era esse o sentido, o argumento do juiz não era esse. Ele tinha tirado um trecho fora de contexto e fez o juiz dizer uma coisa que não estava dizendo na verdade. Então isso é muito comum, galera. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vejam a irracionalidade que isso acaba trazendo para a nossa argumentação. Né? E não só na prática profissional, também é ruim na prática profissional, mas na produção científica, então, fica extremamente complicado. E o José Rodrigo Rodrigues fala não só que tem essa lógica do argumento de autoridade, mas ainda mais detalhadamente fala que a lógica é do acúmulo de autoridades. Essa ideia de que quanto mais autores combinam com o que eu quero defender, melhor. Quanto mais autores defendem o que eu defendo, parece que mais forte é o meu argumento. Nada mais furado do que isso, sobretudo na produção científica.
É claro que na prática forense ninguém vai mudar a prática de uma hora para outra. Esse tipo de argumentação tem a sua utilidade, se não por convencimento, ao menos para persuasão de quem está decidindo. Né? Isso é assim que funciona. Mas na produção científica, em particular, isso é altamente problemático. E eu gosto muito desse livro do professor José Rodrigo, porque ele faz essa constatação para a prática profissional. E na época em que eu li esse livro, eu era editor de uma revista, a revista da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, e eu comecei, e eu estava com essa impressão, enquanto eu ia analisando os artigos que chegavam, eu via que ficava muito incomodado, eles só ficavam fazendo argumentos de autoridade. E daí eu li esse livro do professor José Rodrigo, e isso esclareceu bastante a minha prática profissional também, né, como editor. Eu entendi que essa prática de argumentos de autoridade, de acúmulo de autoridades que predomina na argumentação dos tribunais superiores, é uma coisa que se refletia também na produção científica. Vejam que interessante. É uma característica, uma peculiaridade nossa, que a prática profissional colonize o âmbito acadêmico e a produção científica, de forma que essas próprias práticas consolidadas e tradicionais no campo profissional acabam se reproduzindo também na produção científica. Boa parte dos artigos que eu recebia, e olha que em torno de uns 80%, eu fiz a porcentagem na época, né? Em torno de uns 80% vinham com esses problemas do acúmulo de autoridades, né? E tudo aquilo que a gente viu na aula anterior, de diversas definições do mesmo conceito, é um problema que decorre dessa lógica do acúmulo de autoridades. Em vez de definir só uma vez, com uma definição, e seguir uma linha de raciocínio, elaborar uma linha coerente de exposição, as pessoas ficam citando diversos autores que definem aquele mesmo conceito, às vezes de forma muito semelhante ou com poucas divergências, né? Mas mais para mostrar que leram vários autores do que para construir mesmo um argumento coerente e próprio. Então esse é um problema, as diversas definições, também aquelas citações diretas longas muito frequentes, né? Acúmulo de autoridades, quanto mais se cita, quanto mais autores disseram, quanto mais decisões judiciais decidiram nesse sentido, tanto melhor. Não necessariamente, sobretudo quando essas decisões não realmente dizem aquilo, quando os autores não dizem exatamente aquilo que você está fazendo eles dizer. Então tem vários problemas contra essa lógica, em particular na produção científica. E digo mais, não só na produção científica. A teoria da argumentação jurídica, em particular, vai sempre dizer, né, que as decisões judiciais, sobretudo, deveriam ser mais racionais para se justificarem. Né? Quanto mais claros forem os argumentos, mais racionais, quanto mais racional for a decisão, no sentido de demonstrar aquela conclusão, aquela decisão, justificar aquela conclusão com fundamentos, mais democrático vai ser a decisão, né? Mais transparente, mais compreensível para as pessoas comuns. Sobretudo na ciência, o que vai predominar aqui é não a persuasão, né? Mas a ideia do convencimento, e correndo aqui o risco de ser pleonástico, né? Convencimento racional, todo convencimento é racional, né? Você tem que destacar esse aspecto da racionalidade para distinguir o convencimento da persuasão. O que se faz muito, né, citando várias autoridades, às vezes tentar persuadir as pessoas. As pessoas pensam, poxa, tantos autores concordam com isso, eu que não vou discordar, fica um pouco de medo de discordar, né? Mas o convencimento aqui ele é racional, é de dar as razões que justifiquem aquela conclusão, seja na nossa produção científica, seja também na prática profissional. Agora, qual que é o problema do argumento de autoridade em face dessa questão do convencimento ou da racionalidade, sobretudo no caso da produção científica, mas também na prática profissional, né? É que, pelo menos da forma como ele é usado aqui no Brasil, com essa lógica de acúmulo de autoridades, de citar autores e jurisprudência só por citar, às vezes para computar número de citações, né, para computar número de autores, esse é um argumento falacioso. Quem não sabe o que é uma falácia, a gente pode definir, uma das formas de definir uma falácia é como um falso argumento. Um argumento que tem a aparência de ser verdadeiro, mas é falso. Às vezes impressiona, né? Várias autoridades, várias decisões judiciais naquele sentido. Opa! Às vezes a gente fica impressionado. Mas às vezes, do ponto de vista racional, não faz nenhum sentido aquilo lá. Então a gente tem que cuidar com essa lógica do argumento de autoridade, do acúmulo de autoridades em particular, pelo seu caráter falacioso. Essa é uma argumentação falaciosa e que deixa aquela conclusão, na verdade, sem fundamento. As premissas e as etapas do nosso raciocínio acabam não fundamentando a conclusão. Lembra que eu disse para vocês que é muito comum que na área do direito, por exemplo,
todo o desenvolvimento do trabalho acaba não fundamentando a conclusão, que não justifica, não desemboca naturalmente na conclusão. Então vamos dar uma olhada em como que a gente vai expor o nosso raciocínio. Isso que é muito interessante, é disso que tratam a lógica e a argumentação, que são os títulos da nossa aula. E aqui tem que fazer um breve esclarecimento, pessoal. Lógica e argumentação é o título da aula de hoje. Mas, de certa forma, a argumentação é um grande gênero que comporta uma lógica formal, né? E depois uma lógica material ou uma arte da argumentação. Então, eu cometi uma certa imprecisão, mas por uma questão didática, de deixar claro que a gente ia ver também lógica formal aqui. Então, vejam só. Quanto à argumentação, a gente tem, em primeiro lugar, a lógica formal. E a lógica formal é bastante complicado de entender. Eu vejo que os alunos sempre têm muita dificuldade em compreender o que é lógica formal, porque ela é uma questão de forma mesmo. Tem que abstrair do conteúdo e fica complicado para a pessoa entender. É uma coisa até mais matemática mesmo. Então, quando a gente fala de lógica formal, quando a gente estrutura um argumento lógico formal, e a gente já chega nos exemplos para vocês entenderem, a gente busca que esse argumento seja válido e depois também verdadeiro. Mas, em primeiro lugar, válido. Então, os grandes valores com que a gente trabalha aqui são dois: a validade e a verdade. Um argumento vai ser válido, a gente vai ver, quando? Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Ou seja, olha lá a questão da organização do argumento, né? O argumento tem que ser organizado de tal forma, tão perfeitamente que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. E depois, uma vez que esse argumento for válido, estiver nessa forma que é válida, né, forma indubitável, demonstrativa, a gente vai ver também se ele é verdadeiro. Daí que a gente vai se perguntar se ele é verdadeiro. Se ele não for válido, a gente nem se pergunta se é verdadeiro. Então, o que a gente tem aqui na questão da lógica formal, com esses valores da validade e da verdade, é demonstrar uma conclusão. Vejam, a lógica formal ela é mais rigorosa nesse sentido, de que ela tem um caráter demonstrativo. A passagem das premissas para a conclusão é uma passagem necessária, ela demonstra alguma coisa. E é isso que a gente chama de dedução no sentido técnico. Cuidado. Na linguagem comum, a gente sempre fala, eu deduzi isso, disso, daquilo. A gente fala isso, né? Muito comum. Mas dedução no sentido técnico é que lógica formal. A gente vai ver que isso não é muito simples, é bastante até complicado para os alunos compreenderem o que é isso de lógica formal, como saber se o argumento é válido ou não. A gente tem também, por outro lado, o que eu estou chamando aqui de lógica material, ou um raciocínio lógico material. A arte do convencimento, da argumentação, no sentido mais prático do termo e menos abstrato, como é a lógica formal. A lógica formal é mais uma questão de forma mesmo. Agora, a lógica material, os argumentos lógico-materiais, eles nem pretendem ser válidos, eles não têm essa exigência tão rigorosa assim, de uma forma que seja indubitável, por exemplo, um argumento que não haja dúvida sobre a conclusão. Pelo contrário, que os argumentos lógico-materiais eles nem pretendem ser válidos. E também não verdadeiros naquele sentido de uma verdade necessária da lógica formal. Eles trabalham com valores diferentes. Se o raciocínio lógico formal trabalha com os valores da validade e da verdade, o raciocínio lógico material trabalha com os valores da força e da verossimilhança. Veja, um argumento lógico formal ele não pretende ser válido, ele pretende ser forte. Aquele argumento que é bom, que é convincente. Ele não é indubitável, né, e pelo contrário, né, ele é sempre derrotável. Você não tem aqui, ele não é demonstrativo, esse tipo de raciocínio. Ele é sempre questionável e derrotável. Mas ele pode ser mais ou menos forte. O argumento lógico formal ou ele é válido ou ele é inválido. É uma questão de tudo ou nada. Já o argumento lógico material, ele vai ser mais ou menos forte. É uma questão de modulável, por assim dizer. E quanto mais forte for o argumento, mais verossímil vai ser aquela conclusão. Não verdadeira nesse sentido absoluto do termo, mas verossímil. Bastante no sentido de provável, no sentido de ser bastante sensata, a depender das razões que a gente deu para fundamentar aquela conclusão. E uma coisa que a gente tem que ter em vista aqui, claro, é que esses argumentos lógico-materiais são sempre derrotáveis. Ou seja,
você pode mostrar que aquela conclusão não era tão boa como parecia, levantando uma informação nova, apontando um defeito no raciocínio e assim por diante. Isso é o que basicamente o pessoal chama, num sentido bem amplo, de indução, são argumentos indutivos. Você parte de indícios, parte do concreto por uma conclusão mais geral. Você parte do particular para o geral, enquanto na lógica formal você parte do geral para o particular. Logo a gente vê um pouco melhor isso. Então, assim, quanto à relevância, é claro que a lógica material, essa arte da argumentação, ela tem uma relevância bem prática, bem maior para a gente, seja na nossa pesquisa científica e seja até na construção de um texto científico, quando a gente vai argumentar mesmo, não para defender a nossa conclusão, mas para demonstrar, sustentar aquela conclusão a que a gente chegou durante a pesquisa. Então, mas eu acho que também a lógica formal tem a sua relevância, tanto que ela está aqui na aula de hoje, porque ela ajuda a gente e ela treina o nosso raciocínio de uma forma mais rigorosa. Vocês podem ver que a metodologia é uma matéria que exige um bom senso de lógica, né? Desde o planejamento da pesquisa, delimitar bem o problema, né? De estabelecer uma metodologia que seja logicamente coerente com aquele problema, de chegar num resultado que seja a resolução mesmo daquele problema e não um resultado previamente estabelecido. Então a lógica está muito aí por trás e não só na construção da pesquisa científica, mas também na análise dos documentos das decisões, dos livros que a gente vai pesquisar, e também na própria organização do texto científico. A gente viu na aula anterior, em particular, que aqueles 3 elementos da pesquisa, problema, metodologia e resultado, eles refletiam em maior ou menor medida nas partes do texto e que o texto científico tem toda uma amarração lógica que deve ser, que está por trás dele. Então, a lógica formal, ela dá uma boa contribuição aqui para a gente não só estruturar o nosso texto científico, então, mas também para a gente conceber a nossa pesquisa. Ela treina o nosso raciocínio a ser mais apurado e mais preciso, na verdade. É até uma pena que a gente tenha desvalorizado tanto a lógica formal na nossa formação, sobretudo na formação jurídica, sendo que ela tem sim uma relevância. Não é uma relevância prática muito grande, no sentido da argumentação prática, do convencimento prático, mas ela deixa o nosso raciocínio mais apurado, é um grande instrumento ali que ajuda a gente a conceber as coisas de forma mais coerente e mais concatenada. Eu acho bem importante nesse sentido. Mas vamos para exemplos mais práticos. E atenção para esses exemplos, que a atividade de quem se inscreveu para ter certificado vai ter bastante a ver com isso. Então vejam lá, vamos dar uma olhada primeiro nessa lógica formal, né, nesses raciocínios lógico-formais, que era uma das vertentes da argumentação. Como a gente viu, a lógica formal ela busca sempre que os raciocínios sejam válidos, em primeiro lugar, e depois que eles são válidos, a gente vê se também eles são verdadeiros. É mais fácil explicar isso por exemplos do que teoricamente. Fica um pouco mais claro. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Vejam, isso que vocês estão vendo aqui, ó, premissa 1, premissa 2 e conclusão, isso aqui é a forma analítica. Né? Essa é uma das grandes contribuições da lógica formal, a gente vai ver. Você pode usar essa forma analítica não só para argumentos lógicos formais, mas também para analisar argumentos lógico-materiais dos outros, inclusive. A gente vai ver exemplos mais adiante. Então vejam aqui premissa 1, né? Sempre que chove, há nuvens no céu. Acho que todo mundo concorda com isso, né, pessoal? Sempre que está chovendo, tem nuvens no céu. Premissa 2. Hoje chove. E conclusão. Hoje há nuvens no céu. Pensem bem, pessoal. Se essas premissas do argumento forem verdadeiras, a conclusão pode ser falsa? Olha lá, se sempre que chove há nuvens no céu, se a gente toma isso por verdadeiro, e se hoje chove, a gente toma isso por verdadeiro também, essa conclusão de que hoje há nuvens no céu pode ser falsa? Claro que não. Vejam lá que esse argumento é construído de tal forma que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Argumento válido. Uma vez que a gente viu que ele é válido, a gente pode se perguntar se ele também é verdadeiro. A premissa 1 aqui, a gente sabe que é verdadeiro. Sempre que chove, há nuvens no céu. Ao menos a gente pode assumir isso. E a segunda premissa vai depender do dia, não é? Tem dias que estão chovendo, dias que não. Mas vamos dizer que hoje estivesse chovendo. Na verdade, estou olhando aqui para fora e o céu está sem nenhuma nuvem, está bem azulzinho. E um solão. Mas vamos dizer que estivesse chovendo. Daí premissa 2 verdadeira também. Conclusão também é verdadeira. Né? Sempre que chove é nuvem do céu, verdadeiro.
Premissa 2. Hoje chove, verdadeiro. Conclusão, também não podia ser falso. Né? Se sempre que chove, há nuvens no céu, e se hoje chove, logo, necessariamente hoje há nuvens no céu. Não teria outra conclusão possível. Não existe nenhuma hipótese que vocês conseguem imaginar em que, se essas premissas forem verdadeiras, a conclusão possa ser falsa. Sei que isso parece um pouco complicado e até há várias técnicas dos lógicos, né, e da lógica formal para determinar se os argumentos são válidos ou não, como, por exemplo, diagramas de Venn, ou então a tabela verdade, né, que também é bem conhecida, às vezes cai em concurso público. Até. As tabelas verdade são uma das técnicas, né, e há outras técnicas também. Técnicas para conhecer se os argumentos são válidos ou não. Eu não vou poder falar disso aqui para vocês e dar exemplos, porque ficaria muito longo o vídeo, mas ao menos o diagrama de Venn, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver como fazer. Se vocês aplicarem a técnica dos diagramas de Venn, vocês vão ver que esse argumento é válido. Vamos para um segundo exemplo. Olhem lá, é um argumento muito semelhante. Premissa 1. Sempre que chove, há nuvens no céu. Vamos dizer que seja verdadeira. Premissa 2. Hoje há nuvens no céu. Olhando aqui para fora, eu vejo que não tem nenhuma nuvem. Né? Mas vamos dizer que sim, que houvesse nuvens no céu. Então, premissa 2, verdadeira também. Conclusão. Hoje chove. O que vocês acham, galera? Esse argumento é válido ou inválido? Pensem bem. Se quiserem pausar o vídeo, pausem, reflitam, apliquem o diagrama de Venn para vocês verem. Vejam lá, se sempre que chove há nuvens no céu, e se hoje há nuvens no céu, a gente pode concluir necessariamente, sem nenhuma sombra de dúvida, que hoje está chovendo? Claro que não, né, pessoal? Senão não haveria dias nublados, sim ou não? Há vários dias que estão nublados, mas em que não chove. Então, pelo simples fato de haver nuvens no céu, disso não decorre necessariamente que está chovendo. Pode estar chovendo, mas pode não estar chovendo também. Pode ser que seja um dia chuvoso e pode ser que seja um dia nublado. Então vejam que interessante, esse argumento aqui é um argumento inválido. Pela forma como as informações estão organizadas. Vejam lá, ele não está organizado de tal forma que, se essas duas premissas forem verdadeiras, a conclusão não possa ser falsa. Pelo contrário, se a gente pressupor que as duas premissas são verdadeiras, essa conclusão ainda pode ser falsa. Tem uma dúvida sobre a conclusão. É possível que chova, mas é possível que seja só um dia nublado. Sim ou não? Isso mostra que o argumento não é válido. Se fizesse uma tabela verdade, se fizesse um diagrama de Venn, vocês iam ver que o argumento é inválido. Então a gente nem vai se perguntar se ele também é verdadeiro. Argumento inválido e ponto. Vamos para o terceiro exemplo, esperando aí que fique um pouco mais claro para vocês. Esse terceiro exemplo é o exemplo clássico do silogismo. O grande exemplo que tem é: todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Esse é o exemplo que sempre se dá nos livros. Eu fiz uma adaptação dele, vejam só. Premissa 1, meus amigos. Todos os carros são bicicletas. Premissa 2. Isto é um carro. Conclusão. Isto é uma bicicleta. O que vocês acham desse argumento? Intuitivamente, qualquer pessoa vai ver que é um argumento muito ruim. Mas já que a gente está falando de lógica formal, vamos se perguntar se esse argumento é válido ou não. Pensem lá, ó. Se a gente pressupor que é verdadeiro, abstraindo da realidade, né? Isso que é difícil de entender da lógica formal. Isso tem que abstrair de qualquer conteúdo. É uma questão de forma. Sobretudo quando a gente se pergunta sobre a validade do argumento. Ele tem que estar construído de tal forma que, se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão não poderia ser falsa. Vejam lá. Se todos os carros são bicicletas, e se isso aqui é realmente um carro, então isso aqui só pode ser uma bicicleta, sim ou não? Necessariamente. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Argumento válido. O problema desse argumento é que ele é absolutamente falso. As duas premissas são falsas em particular. Claro que é falso que todos os carros são bicicletas. Eu, em particular, acho que nenhum carro seja uma bicicleta. Mas, enfim, né, nunca se sabe. Esse mundo é muito complexo hoje em dia. Né? Mas, a princípio, nenhum carro é uma bicicleta. E, em segundo lugar, isso aqui é um celular e não é um carro. Argumento válido e falso, galera. Veja que interessante. Ele é válido por causa da forma. Mas ele é falso, porque o conteúdo das premissas é absolutamente falso. É até um argumento muito ruim.
Espero que agora tenha ficado um pouco mais claro para vocês essa diferença entre validade e verdade. Vejam que o argumento ele pode ser válido e falso, mas o ideal da lógica formal é de que ele seja válido e verdadeiro. E é muito comum também, se a gente for voltar aqui rapidamente ao exemplo 2, a gente vai ver que aqui ele é um argumento inválido por causa da forma. Vejam a importância da forma na lógica formal. É uma questão abstrata mesmo, de abstração, por isso é difícil de entender. Esse argumento é inválido pela forma como ele é construído. Ele não está construído de tal forma que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Pelo contrário. Pelo simples fato aqui de que hoje há nuvens no céu, não decorre necessariamente que chove. Vejam a ideia de necessidade, ele é demonstrativo nesse sentido, o raciocínio lógico formal. Né? A passagem das premissas para a conclusão tem que ser necessária, ou seja, não pode ter nenhuma dúvida sobre a conclusão. Você não pode pensar em nenhum caso em que essa conclusão possa ser falsa se as premissas forem verdadeiras. Isso aqui é a falácia da afirmação do consequente. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem lá, falácia da afirmação do consequente. Em vez de se afirmar que hoje chove, e daí decorre que necessariamente tem nuvens no céu, em vez de se afirmar o antecedente, né, hoje chove, você afirma o consequente, hoje há nuvens no céu. E daí disso não decorre necessariamente que chove. Há várias outras regras e outras formas de argumentos válidos, mas aqui fica só para dar o exemplo. Vamos falar um pouco da lógica material. E isso que eu estou chamando de lógica material aqui, essa arte da argumentação, do convencimento, ela, felizmente, é bem mais simples de entender e bem mais tranquila de entender do que a lógica formal. Porque, em particular, a lógica formal, ela não é muito usada na nossa argumentação prática do dia a dia. Ninguém sai por aí fazendo argumentos lógico-formais para tentar convencer as pessoas. Acho que muito pelo contrário. Todo mundo elabora argumentos sensatos, né? Argumentos razoáveis, argumentos que são convincentes mesmo, argumentos fortes. E mesmo na prática profissional em direito e na produção científica também, eu confesso que até hoje nunca vi um texto que vá fazendo argumentos lógico-formais. Pelo contrário, é sempre a construção do texto sempre segundo essa lógica material. Quando a gente escreve, sobretudo, a gente está usando lógica material e não lógica formal. Então, não se preocupem em tentar fazer argumentos indubitáveis, né? Válidos e verdadeiros. Não é bem assim que funciona na produção científica. Vamos dar uma olhada, então, nessa lógica material, né, que os argumentos nem pretendem ser válidos em primeiro lugar e também não verdadeiros naquele sentido demonstrativo ou absoluto da lógica formal. Eles, pelo contrário, pretendem ser fortes e verossimilhantes. Então vejam que quando a gente fala de indução aqui ou de lógica material, a gente fala de raciocínios bastante distintos. Há uma subdivisão aqui na lógica material, em raciocínios que eu estou chamando aqui de quantitativos e raciocínios qualitativos. Então vejam como aquilo que eu falei para vocês na primeira aula, quando você fala, né, usa um termo coringa para a tua metodologia como método indutivo, na verdade você está falando muito pouco sobre o que você vai como realmente você vai fazer a tua pesquisa. Porque o método indutivo é um campo vasto e muito amplo. O que seria método dedutivo, né, designa uma realidade extremamente ampla. E não fala especificamente sobre a pesquisa de vocês. E o grande exemplo está aqui. Essa lógica material, esses raciocínios indutivos, né, se dividem em duas grandes vertentes, que ainda tem várias especificidades. Tem os raciocínios quantitativos, que trabalham com uma quantidade bastante grande de informações, e daí fazem porcentagens, representam em tabelas, em gráficos, e assim por diante. E tem os raciocínios qualitativos, que não trabalham com uma grande quantidade de materiais, mas sim com a qualidade de alguns materiais. E vamos dar uma olhada aqui então. Primeiro nos quantitativos. Um grande exemplo que eu dou para vocês é esse daqui. Imaginem o contexto do exemplo. Que vocês, na cidade de vocês, está tendo eleição para o Poder Executivo Municipal, ou seja, eleição para prefeito e para prefeita da cidade. E vocês, ouvindo rádio ou assistindo televisão, veem uma notícia, aquelas pesquisas eleitorais que sempre aparecem. A pesquisa eleitoral também, de certa forma, a gente pode concebê-la como um argumento. Vai ter a fundamentação e a conclusão. A conclusão é essa. 80% do eleitorado vota em X. E a gente pensa, poxa, o candidato X ou a candidata X vai ganhar. E muita gente que não quer perder o voto, né? Eu já ouvi falar isso algumas vezes. Eu não quero perder meu voto, vou votar em quem vai ganhar. Muita gente
se deixa influenciar por essa propaganda eleitoral. Agora, galera, a gente que pensa racionalmente, e pensar racionalmente tem muito disso, né, de uma postura argumentativa, de uma postura crítica, que questiona a conclusão, né, fala da onde que tirou esse 80% do eleitorado, né, da onde que veio isso, qual que é a fundamentação para essa conclusão. No caso dos argumentos quantitativos, a gente tem que dar uma analisada na amostragem, em como eles coletaram esses dados, em quão amplos são esses dados. Pense então que na cidade de vocês seja uma cidade de 100 mil habitantes. Vamos dizer que quando você fica impressionado com isso daí, que você esperava que o candidato Y fosse ganhar, ou tivesse, pelo que você ouve, enfim, na rua, conversando com os amigos, você achava que o candidato Y era o mais bem cotado. E aí você questiona lá a emissora de rádio ou TV, vai atrás de quem fez a pesquisa eleitoral e fala, olha, deixa eu ver de onde vocês tiraram isso daí. E eles vão revelar a amostragem deles. E você vai ver, por exemplo, que numa cidade de 100 mil habitantes, eles fizeram uma pesquisa com 100 habitantes. O que vocês acham disso, meus amigos? É uma amostragem boa? 100 habitantes para uma cidade de 100 mil? Olha, que você descobre isso, você já vê que a força do argumento, né, a força dessa conclusão de que 80% do eleitorado vota em X, já é fraco, é um argumento que não é forte. E, portanto, essa conclusão não é muito verossímil. Agora, se em vez de 100, se tivesse feito uma amostragem de 1000 pessoas, já é um pouco mais forte. Não é muito bom ainda, mas já é bom. Já melhorou, né? Não digo que seja bom, mas já melhorou. Ficou mais forte o argumento e a conclusão um pouquinho mais verossímil. Agora vamos dizer que a amostragem numa cidade de 100 mil pessoas tenha sido desculpem, não de 100 mil pessoas em particular, mas de 100 mil eleitores, tenha sido de 10 mil eleitores. Poxa, aí já é bem considerável, sim ou não? Se o argumento era fraco, com 100 pessoas, com 100 eleitores, um pouquinho mais forte com 1000 eleitores, com 10 mil eleitores, que é 10% de todo o eleitorado daquele município, aí essa pesquisa já ficou um pouco mais razoável. E quanto mais gente fosse, melhor seria. Você vê ali que foram 10 mil eleitores de um universo de 100 mil eleitores, razoável, né? Um argumento forte, 80% do eleitorado vota em X. Mesmo que fossem 10 mil eleitores, meus amigos. Daria para questionar ainda isso? Ainda é derrotável essa conclusão? Claro que sim. Sempre dá para a gente pensar criticamente e questionar uma conclusão. Vamos dizer que esses 10 mil eleitores foram todos selecionados numa região da cidade que geralmente vota no partido do candidato X, por exemplo. Vamos dizer que o candidato X seja de um partido assim mais da elite da cidade, um partido com propostas assim mais para o empresariado, mais para gente que tem dinheiro, vamos dizer. E eles fazem essa pesquisa com 10 mil pessoas, todas do mesmo bairro, ou todas da mesma região, que é a região mais elitizada da cidade. Fica fraco de novo o argumento, sim ou não? Não. Essa amostragem, apesar de ser grande e razoável, de 10% do eleitorado, ela é tendenciosa. O certo era você pegar 10 mil pessoas de todas as regiões da cidade para a gente ver. Se você pega só de um único bairro, em que a porcentagem de pessoas que votam no candidato X é ser bem maior do que em outros lugares, esse resultado vai ser tendencioso. Então sempre há formas de questionar, galera. Lembre-se que os argumentos lógico-materiais com os quais a gente constrói as nossas pesquisas, se escrevem textos científicos, né, eles são sempre derrotáveis. Por isso que os nossos textos não são eternos, eles estão aí para ser questionados e para questionar. Esse é um exemplo de argumento quantitativo, né? Teria muitos outros para dar aí. Agora, quanto a argumentos qualitativos, a gente vê aqui uma subdivisão ulterior, vejam lá. Você tem raciocínio qualitativo, numa vertente que eu estou chamando aqui indiciária, que trabalha com indícios, como Sherlock Holmes, por exemplo. Quem já leu os romances do Conan Doyle, já tem uma boa ideia do que é um raciocínio indiciário, esse raciocínio dos filmes policiais, dos seriados policiais, né, que vai concluindo pela autoria ou não de um crime a partir de indícios, um raciocínio indiciário, que é muito importante, por exemplo, na minha metodologia histórica, que eu uso para as minhas pesquisas em história constitucional.
microhistória em particular. Então, meus raciocínios, meus textos são textos indiciários. Trabalho muito com esse raciocínio qualitativo a partir de indícios. Quero mostrar para vocês, então, um rápido exemplo desse raciocínio indiciário. Vocês vão ver que é um raciocínio também, os argumentos pretendem ser fortes, verossímeis, né? Não pretendem ser válidos, não pretendem ser verdadeiros no sentido de necessidade, de uma verdade necessária, mas não no sentido quantitativo, como era nesse exemplo aqui do 80% do eleitorado, e sim de uma outra forma, com poucos indícios, não uma amostragem considerável, né, para fazer uma estatística, né, para fazer uma porcentagem, mas com alguns indícios. Mostro aqui para vocês uma cena, então, de um filme que se chama O Enigma da Pirâmide, em que o Sherlock Holmes criança conhece o Watson criança. Você é novo aqui? Sou, eu fui transferido de outra escola. O meu nome é... Eu vou dizer. Seu nome é James Watson. Você é do norte da Inglaterra, seu pai é um médico, você gasta um considerável tempo de lazer escrevendo e tem uma particular predileção por pudim de caramelo. Estou certo? Meu nome não é James, é John. James, John, qual é a diferença? É muito grande. Tudo bem, então seu nome é John. E como é que eu fui no resto? Você estava certo. Em todos os pontos. Como você faz isso? É um truque ou uma mágica? Não, não é mágica, não. Dedução pura e simples. O nome da etiqueta no seu colchão é J. Watson. Escolhi os nomes mais comuns que começam com J, James ou John. Essa seria a minha segunda escolha. É claro. O tipo especial de seus sapatos não são feitos na cidade. Só tinha visto desse tipo antes durante uma breve visita ao norte da Inglaterra. O dedo médio da sua mão esquerda é marcado por um carro, a marca registrada de um escritor. E você está carregando o exemplar da Enciclopédia Médica de Hunter, um livro que não é conhecido do grande público, só dos médicos. Alguém da sua idade? É claro que não se formou em medicina. Então, eu vou concluir que foi dada a você por alguém mais velho. Alguém muito querido para você que se preocupa com a sua saúde. Alguém como seu pai. E o pudim de caramelo? Elementar. Há uma visível mancha amarela na sua lapela, e esse amarelo é uma cor exclusiva de um pudim de caramelo. E, bem, a sua forma me diz que comeu muitos pudins antes. Então, meus amigos, como vocês veem nesse exemplo, o Sherlock Holmes, o jovem Sherlock Holmes, ele faz uma série ele apresenta uma série de conclusões que, num primeiro momento, parecem até adivinhação para o Watson, né? Tanto que ele pergunta se é um truque ou uma mágica. E o Holmes responde, ele até com uma certa imprecisão da linguagem, da nossa linguagem comum, é dedução pura e simples. Não dedução, né? São argumentos indutivos nessa vertente qualitativa e na subvertente indiciária em particular. Vejam que ele tirou essas várias conclusões a partir de indícios. Ele viu que tinha uma etiqueta no cobertor do Watson que chamava J. Watson. Ele fez um raciocínio de probabilidade. Essas conclusões, todas elas, eram bastante prováveis. Tanto que a maior parte ele acertou. Ele só errou o nome James Watson, né? E não John. Não é John Watson. Ele até fala disso. Então, vejam que interessante, raciocínio indiciário. Eu uso bastante esse raciocínio nas minhas pesquisas histórico-jurídicas. E tem também a vertente dos argumentos qualitativos de bom senso, e essa sim muito relevante para a prática jurídica. Não que não se aplique para os raciocínios indiciários ou ainda para outros tipos de argumentos indutivos, mas particularmente nessa vertente do bom senso, a gente vai ter aí alguns tipos de argumentos muito bem consolidados. Argumentos lógico-materiais, né? Que são bastante usados na arte do convencimento, inclusive na própria dogmática jurídica. Numa boa dogmática jurídica, né, eu vejo, por exemplo, vários desses argumentos. Eu leio bastante livros do Brasil Império, eles usavam muito esses argumentos. O primeiro desses tipos de argumento lógico-materiais, não que não haja outros tipos, estou falando aqui só dos mais comuns, particularmente que tem como exemplo a argumentação jurídica. O primeiro deles aqui é esse que a gente chama de assímile. É a boa e velha analogia, pessoal. Argumento por analogia. Então, imaginem a seguinte situação, que vocês estão num parque na cidade de vocês, e lá no parque tem uma placa em que tem assim o rostinho de um cachorro, dá para ver claramente que é um cachorro, não é outro bicho. Cachorro cortadinho, assim, né? Proibido entrar com cachorro no parque. Então, a gente tem a nossa primeira premissa, está aqui em forma analítica também, né? Depois a gente já fala mais um pouco disso.
Então, o que a gente tem aqui, há uma norma, né? Uma norma administrativa que faz parte do ordenamento também. É proibido entrar com cachorros nesse parque. Só que, por exemplo, você quer entrar, você tem um gato e você tem uma dúvida sincera sobre se é possível ou não entrar com gatos, porque afinal a imagem é de um cachorro, claramente, não é de um gato. Você pode se perguntar se é permitido entrar com gato. E aí você tenta entrar com gato e logo vem o guardinha do parque com o apito te sancionando, né? Falando, não, aqui não pode entrar com gato. Você fala, não, tá dizendo de cachorro, não tá dizendo nada de gato. Ele vai falar assim para você, esse mais ou menos vai ser o raciocínio dele. Ele justificando aquela decisão que ele tomou de te proibir de entrar com um gato. É proibido entrar com cachorros. Gatos são semelhantes a cachorros. Logo, é proibido entrar com gatos. Assistindo por analogia, ou seja, está fazendo uma interpretação ampliativa daquela norma proibitiva para estender aquela proibição a uma hipótese não prevista explicitamente no enunciado normativo. Que, na verdade, até é uma imagem, né? Nesse caso. O enunciado normativo, é proibido entrar com cachorros, não fala explicitamente de gatos. Então, é por um raciocínio analógico que o guarda te proibiu de entrar com o gato. E ele justifica com esse argumento. Ele justifica essa interpretação ampliativa que ele deu para a norma com esse argumento, de que gatos são semelhantes a cachorros, um argumento assímile. Claro que esse argumento não é válido, né, galera? A gente poderia questionar de várias formas esse argumento. Em particular, essa semelhança entre gatos e cachorros. Se eu penso que os cachorros são proibidos porque, enfim, há cachorros que são muito grandes e que são perigosos e podem atacar as pessoas. Então, se a gente acha que a finalidade dessa norma é para garantir a segurança das pessoas que transitam no parque, parece que essa proibição de entrar com gatos não é tão razoável. Olha como esse argumento ele pretende ser sensato, sim ou não? Ele pretende ser razoável. E se a gente dá essa razão da segurança, a conclusão desse guarda não parece tão razoável assim. Agora, se a gente pensa por outro lado, que a proibição de entrar com cachorros é manter o asseio do parque, infelizmente a gente sabe que nem todo mundo que passeia com os cachorros junta as necessidades dos cachorros, né? Infelizmente. Então, se essa proibição for para manter o asseio do parque, enfim, ou até no caso de alguns parques que tem outros animais que ficam lá dentro, nas grades, para preservar a saúde daqueles animais, aí já começa a ser bastante razoável que gatos também sejam proibidos, porque afinal também fazem suas necessidades, também podem prejudicar o asseio do parque e também podem passar pulga ou outras doenças para os animais do parque, por exemplo. Se for um parque zoológico, vamos dizer. Então, vejam como essa conclusão, esse argumento não é um argumento válido, mas é um argumento que pode ser mais ou menos forte, mais ou menos razoável, mais ou menos sensato e assim por diante. A depender das outras razões que a gente der, né? Do que está por trás desse argumento assímile, dessa semelhança que se faz entre gatos e cachorros. E da finalidade da norma em particular. Beleza. O segundo tipo de argumento que a gente vai ter aqui, desses argumentos lógico-materiais bem consolidados, é o argumento ao contrário, que é uma espécie de analogia ao avesso. Também é um argumento analógico, mas não para estabelecer uma relação de semelhança, no caso aqui entre gatos e cachorros, mas sim uma relação de diferença. O argumento ao contrário seria o seu argumento, naquele exemplo que eu dei. O guarda ia apitar para você não entrar com o teu gato. Daí você dizer, olha, é o seguinte, é proibido entrar com cachorros. Gatos são diferentes de cachorros, logo é permitido entrar com gatos. Quer dizer, essa proibição é só para cachorros, não para gatos, né? São diferentes, ao contrário, né? Gatos não são cachorros. Há uma diferença entre gatos e cachorros aqui. E você poderia fundamentar isso falando, essa proibição aí de entrar com cachorro é para manter a segurança das pessoas, porque, enfim, tem cachorros que são pequenos, mas cachorros que são bastante grandes e às vezes são agressivos e são perigosos. Já gatos são pequenos em geral, enfim, são raros os gatos grandes e acho que não é tão perigoso, então é permitido entrar com gato. Daria para falar assim, esse é o argumento ao contrário, veja que interessante, que tem aí por função geralmente afastar a aplicação de uma previsão normativa para um caso que poderia estar previsto, às vezes, naquele enunciado, mas que você acaba excluindo.
Então ele serve para excluir um caso da aplicação de uma norma. Veja que interessante, isso se usa muito na argumentação jurídica, argumentar contrário, né? Sobretudo para dizer, ó, a lei não se aplica a esse caso. Esse caso não está previsto na hipótese normativa da lei, e assim por diante. O terceiro tipo de argumento, pessoal, é o argumento a fortiori. Veja que interessante, esse é o argumento da maioria de razão. Ele é parecido com os outros dois, também vai relacionar dois elementos, como gatos e cachorros, né? Enfim, como a gente estava falando até agora. Mas o a fortiori ele pressupõe uma grande desproporção entre esses elementos. Porque gatos e cachorros até eram bastante, em alguns aspectos pelo menos, comparáveis e relativamente semelhantes. Eram animais domésticos, pelo menos. Né? Animais assim, que não são de... Podem até os cachorros ser de um porte um pouco maior, mas não são gigantescos. O argumento a fortiori caberia, por exemplo, para comparar cachorros com ursos, vamos dizer. Aí haveria uma grande desproporção entre os elementos que a gente está comparando. Retomando o nosso exemplo, né, que você tentou entrar, o guarda proibiu, falou, não, você não pode entrar com gato, porque gatos são semelhantes a cachorros, e logo é proibido entrar com gatos também, não só com cachorros. Você tentou até fazer um argumento ao contrário, né, falou, é proibido entrar com cachorro, e gatos são diferentes de cachorro, logo é permitido entrar com gatos. O guarda não aceitou. Você ficou um pouco chateado com isso e comentou com um amigo seu ou com uma amiga sua, que é uma pessoa assim, um pouco mais esquentada. E essa pessoa tem um urso de estimação em casa. E essa pessoa também, querendo se vingar por você, né, tendo sentido as suas dores, de não poder passear com o gatinho, vai lá e vai falar, agora eu vou aplicar uma lição nesse guarda aí. Vou entrar com o meu urso, ele nunca vai poder dizer que o meu urso é semelhante a um cachorro, porque é muito diferente. E ela vai lá, com o urso na coleira, um urso treinado até, bem treinado, enfim, bem adestradinho. E quando ela tenta entrar com um urso dentro do parque, é óbvio que o guarda vai proibir também, vai dar um apito até muito maior do que aquele quando você tentou entrar com o gato. E daí o teu amigo, a tua amiga vai falar, olha, a proibição aqui é para cachorro só. Não é para urso, e nem nada, e não é para ursos. E não há nenhuma dúvida de que ursos são muito diferentes de cachorros. E o que ele vai falar? Fala, olha, por favor, né, é proibido entrar com cachorros. Vamos dizer que ele esteja baseando essa conclusão, esse raciocínio dele na periculosidade. Fala, olha, se é proibido entrar com cachorros, enfim, porque cachorros eles oferecem um risco para as pessoas que transitam nesse parque. Premissa 2. Ursos são mais perigosos que cachorros, e não só mais, muito mais perigosos que cachorros. Logo, é proibido entrar com urso também. E com muito mais razão, né? Veja um argumento de maioria de razão. Se é proibido entrar com cachorro, com muito mais razão é proibido entrar com urso. Porque o urso oferece um risco muito maior para a segurança das pessoas. E mesmo que a questão fosse o asseio do parque, você proíbe entrar com cachorro, porque ele pode prejudicar o asseio do parque, imagine o que pode um urso fazer nesse caso. Então esse é o argumento de maioria de razão, o argumento a fortiori. Também muito comum. Por fim, aqui o quarto argumento lógico, um material que é bem assim, padrão mesmo, sempre muito usado, é a redução ao absurdo. Aqui, sobretudo, para atacar a tese de um oponente é muito usado. Você mostra o absurdo que tem aquelas conclusões do teu oponente. Então, vamos dizer que o oponente do guarda do parque aqui seja o teu amigo ou a tua amiga, que é uma pessoa um pouco mais complicada, né? Tentou entrar com um urso. Ele fala assim, olha, se é proibido entrar com cachorro, com muito mais razão, eu proíbo a entrada de um urso aqui. Seria absurdo se eu proibisse a entrada de um cachorro e permitisse a entrada de um urso. Sempre que você tem um argumento a fortiori, sempre pode derivar uma redução ao absurdo. E ela é muito usada mesmo, eu lembro até hoje. Uma que me vem bem à memória agora é a que o Kelsen usa contra os justnaturalistas. Seja na teoria pura do direito, seja em outros livros, como o que é a justiça, por exemplo. Ele usa bastante esse argumento da redução ao absurdo para bater nos justnaturalistas. Né? Ele fala, olha, os justnaturalistas dizem que o direito é justiça, que a norma jurídica é a norma justa. Ele fala, olha, vamos assumir por um momento que isso seja verdade. Que o direito seja realmente aquilo que é justo.
Se isso fosse verdade, a gente teria um problema muito grande. Por quê? O que é justo para um não é justo para outro. Pense, o que é justo para uma pessoa que mora no bairro mais elitizado de uma cidade, não necessariamente vai ser justo para a pessoa que mora no bairro mais carente da mesma cidade. O que foi justo no passado não é mais considerado justo hoje em vários aspectos. A ideia de que o conceito de justiça é relativo e variável no tempo e no espaço. Né? Ele fala, olha, se a norma jurídica fosse realmente a norma justa, se o que é direito, se direito coincide com justiça, a gente tem um problema muito grave. Porque a norma vai ser justa para uns a norma vai ser considerada justa por uns e, portanto, direito para uns, mas não vai ser direito para outros, para quem não considera justo. E aí acabaria a segurança jurídica e o Estado de Direito. Aí é a conclusão absurda que ele tira da tese justnaturalista. Claro que simplificando bastante também a tese dos justnaturalistas, mas acho que é um uso bastante comum na dogmática jurídica desse argumento de redução ao absurdo. É claro que essa lógica material, como eu disse, ela tem uma aplicação muito mais vasta no campo da dogmática jurídica, da produção científica em direito e até da prática profissional, do que a lógica formal, por exemplo. Mas a lógica formal ela oferece alguns instrumentos bastante interessantes. E um deles é a forma analítica, galera. A forma analítica é um instrumento que a gente pode usar, que a gente deveria saber usar, para analisar outros textos em particular. Essa forma de premissa 1, premissa 2 e conclusão. Podem ver que a maior parte dos textos, quando a gente pesquisa, ou quando a gente está lendo livros, ou até atuando profissionalmente, os textos vêm em linguagem comum. E a gente, às vezes, é bom colocar as coisas em forma analítica para poder analisar esses textos, sobretudo na hora da pesquisa em particular. Não que a gente vai fazer isso em todos os textos, mas é um bom instrumento de análise de outros textos, essa ideia de forma analítica. Então, na questão da forma analítica, aqui a gente vai ter que separar, pegando a linguagem comum, em que as coisas não vêm assim, passo a passo, né? Premissa e conclusão, vem meio que tudo misturado. A gente vai ter que separar premissas e conclusão. E daí a gente vai ter que reconstruir aquele argumento da pessoa. Geralmente muda a ordem das informações e assim por diante. Vamos ver um exemplo rapidamente. Esse foi um argumento que eu ouvi no rádio em 2016, na época que estava tendo ocupação das escolas aqui no meu estado do Paraná. Era uma manifestação de estudantes e professores das escolas públicas, salvo engano as estaduais. Todo um movimento de precarização das escolas e precarização das condições de trabalho dos professores, e houve uma manifestação política de professores e alunos ocupando as escolas. E daí eu estava ouvindo a rádio, uma rádio chamada CBN, e eu ouvi o seguinte argumento de um comentarista que sempre falava nessa rádio. Vejam, o problema do meu estado é esse tipo de opinião. Vejam lá. O que disse esse comentarista? O rigor e a repressão do governo são legítimos no caso da ocupação das escolas, pois esta é um ato de violência semelhante à invasão de nossas residências. Se alguém as invade, nós legitimamente o expulsamos. Vejam lá, galera, isso aqui é um argumento assímile. Vamos fazer a reconstrução analítica desse argumento, então. Premissa 1. Vejam como ela... Se vocês forem voltar ao texto anterior, vocês vão ver que mudou bastante a ordem das informações. Primeiro que geralmente as pessoas começam com a conclusão, e na forma analítica a conclusão fica ao final. Então, premissa 1. Se alguém invade as nossas residências, nós legitimamente o expulsamos. Até aí tudo bem, parece sensato a gente pensar dessa forma. Premissa 2. A ocupação das escolas é um ato de violência semelhante à invasão de nossas residências. Aqui já é um pouco duvidoso. Mas tá, tem algo por trás aí que logo a gente vai ver. E conclusão, o rigor e a repressão do governo são legítimos, no caso da ocupação das escolas. Não sei se é um argumento bastante razoável, né, pessoal? Mas enfim, foi isso que ele disse. Olha lá a forma analítica. Por que é relevante colocar os argumentos em forma analítica? Pensem, não está faltando alguma coisa nesse raciocínio dele aqui? Na prática de argumentação é bastante comum que as pessoas omitam algumas premissas do raciocínio delas, de forma a tornar o raciocínio até aparentemente melhor, aparentemente menos questionável. E não raro, e nesse caso é bem o caso, inclusive, essa premissa é a premissa mais questionável do raciocínio, por isso que ela é omitida.
Vamos dar uma olhada numa segunda reconstrução que vai levar em consideração qual que é a premissa implícita nesse raciocínio. E aí vai ficar evidente como ele é ruim. A segunda reconstrução. Premissa 1. Igual à anterior, né? Se alguém invade as nossas residências, nós legitimamente o expulsamos. Até aí tudo bem. Premissa 2. A ocupação das escolas é um ato de violência semelhante à invasão de nossas residências. Olha, aí já fica mais duvidoso, né? Uma manifestação política de professores e alunos. Tinha suas razões contextuais na época. Né? Premissa implícita 3, ó, lá, ó. O problema, olha o que ele omitiu. Se alguém ocupa as escolas, o governo legitimamente o expulsa. Será? A ocupação como uma manifestação política não tem direito fundamental, que se chama direito de manifestação, não é tão evidente assim, né? Aqui a ocupação das escolas ensejaria uma expulsão legítima por parte do governo. Né? Até pelo contrário, acho que até uma violência. Me parece, pelo menos, uma violência. E essa era a premissa implícita. Veja que isso aqui ele não vai falar. Né? Daí conclui que o rigor e a repressão do governo são legítimos no caso da ocupação das escolas. Veja como é relevante, então, essa técnica de colocar os argumentos que a gente está analisando de forma analítica, até para a gente conseguir reconstruir a linha de raciocínio. Né? E aqui fica bem claro para a gente também como ele raciocinou. Né? É necessário também ter essas habilidades para não só para analisar outros textos, a gente que é do direito trabalha com muitos textos, né? Então é interessante saber analisar outros textos, e essa é uma boa forma, que é uma grande contribuição que a lógica formal tem para a gente. Por exemplo, né? Dentre várias outras, a principal, creio eu, que seja tornar o nosso raciocínio mais apurado e mais preciso, uma coisa que precisa urgentemente ser mais valorizada, aí, não só na produção científica, no ensino jurídico, mas também na própria prática profissional. Então, meus amigos, tendo dito isso, falo um pouco sobre a atividade dessa semana, que hoje dessa vez é mais tranquila, são só questões objetivas mesmo. Exige ali um pouco de atenção, de cuidado e de ânimo. Sobretudo os exercícios de lógica formal são bastante difíceis. Vocês vão ter dificuldade, ou muitos, uma grande maioria vai ter dificuldade em saber se o argumento é válido ou não, se ele é válido e verdadeiro, se ele é válido e falso, ou se ele é inválido. Então, se vocês errarem, não se sintam muito desanimados. Né? Tenham bastante atenção, pensem bem, né? Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão pode ser falsa. Tenham cuidado para refletir bastante sobre isso, cuidado antes de responder. E se errarem, mantenham o ânimo. Né? Não é nada fora do padrão, nada fora do comum. Como atividade sugerida, fora as questões que a gente vai passar por formulário para vocês, eu sugiro que vocês peguem a última atividade que vocês fizeram, que era desenvolver um começo de um projeto ali, né, de uma página do Word, e releiam aquilo para ver se não tem como organizar um pouco melhor, se não tem como deixar um pouco mais coerente. Faça uma revisão daquilo. Isso só como sugestão, não vai precisar entregar, mas mais adiante vocês vão entregar um projeto mais ou menos desenvolvido. Então, deem uma lida para ver se tudo que vocês fizeram tem uma organização lógica, se vocês conseguem imprimir uma linha de raciocínio para aquele texto que vocês elaboraram. Tendo dito isso, meus amigos, agradeço a atenção de todos e até a próxima.